pergunta. E é uma pergunta que tem tudo a ver com essa seita, Seichonoye. Porque dentro dessa seita, eles acreditam que você transforma a sua própria realidade. Você cria a sua própria realidade de acordo com o seu pensamento positivo. A Seichonoye é uma seita, como nós vamos ver daqui a pouco, que está angariando adeptos, está crescendo bastante em nosso Brasil. Objetivos da palestra aí, para os irmãos, possibilitar no seminário um aprofundamento de conhecimentos acerca da religião Seichonoye. E, em segundo, confrontar os ensinos básicos da seita com as doutrinas do cristianismo. Para fazer essa palestra, eu me baseei principalmente neste livro. É um livro de seminário da Seichonoye, módulo de estudo da Seichonoye, volume 1. Também eu colhi informações nas revistas oficiais da seita, como Mundo Ideal, Pomba Branca, Mundo Ideal e Fonte de Luz. Também eu usei esse livro, A Verdade da Vida, que é considerado a Bíblia da seita Seichonoye. Está em 40 volumes. Esse é o de número 40. A Seichonoye é uma seita que faz parte de um contexto das migrações japonesas no Brasil. Os estudiosos, sociólogos, têm verificado que a principal transmissão de cultura do Japão para o Brasil vem através das novas religiões, também conhecido como novas religiões japonesas pelos estudiosos, os cientistas da religião. E nós vamos ver aqui que a Seichonoye, ela já comporta o segundo lugar em novas seitas religiosas japonesas. Você vê ali várias seitas. Esse dado foi extraído do censo do IBGE do ano 2000. Você pode ver ali que a Igreja Messiânica, cujo ensino você aprendeu ontem, como Mukichi Okada, né, que ele quer ser Deus. Então essa igreja de Mukichi Okada, ela é a principal igreja, ou a principal seita japonesa em nosso país. Em segundo lugar vem a Seichonoye, comportando aí 27 mil adeptos. Também tem uma fatia aí de 18% do total dessas religiões japonesas no Brasil. Depois vem outras como a Perfect Liberty, a Tenrikyo, a Arte Mahikari e a Hare Krishna, que não é uma seita japonesa, mas está entre as seitas orientais. Hare Krishna foi criada nos Estados Unidos com tendência hinduísta, mas as outras seitas, as 5 seitas primeiras aí, são seitas japonesas. E a Seichonoye aí tem importância de estar em segundo lugar aí, em crescimento em nosso país. Não tem como falar sobre as seitas japonesas sem falar dos seus fundadores. Toda a doutrina, toda a fundação destas seitas, independente de qual seja, ela está vinculada diretamente à figura do seu fundador. O fundador destas seitas tem proeminência ante as doutrinas. Muitos são adorados como deuses até. Não é? Como você viu o caso da Igreja Messiânica ontem, como é o caso da Perfect Liberty também. O fundador da seita Seichonoye é esse simpático japonês aí, Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi, ele pertenceu a várias seitas japonesas. E uma coisa perturbava Taniguchi. Ele era pobre, e ele vivia num meio ambiente social muito pobre. E ele via muitas atrocidades, violência, fome, miséria. E ele perguntava para ele, olha, será que Deus criou todas essas coisas? Será que Deus é a fonte de todos esses males que eu vejo? Então a seita Seichonoye, ela nasce de uma pergunta filosófica. E a doutrina da seita Seichonoye, ela nasce para responder a esta pergunta filosófica. De quem é a culpa do mal? E como responder, como resolver a questão do mal no mundo e no contexto do ser humano? O senhor Taniguchi nasceu em 1893. Em 1911,
apesar de todas as adversidades sociais, ele entra na Universidade Waseda. Em 1909, ele então, questionando há muito tempo sobre esses problemas, ele recebe a primeira revelação. Depois dele pesquisar em várias religiões, cristianismo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, em todas as grandes religiões, ele diz ter recebido uma revelação diretamente de Deus. Sabe qual foi a revelação? Não existe doença, não existe o mal, não existe o pecado, e o homem é a imagem verdadeira de Deus, o homem é filho de Deus. Essa foi a revelação que o senhor Masaharu Taniguchi recebeu para responder aos seus questionamentos a respeito do mal. Então ele lança a primeira revista propondo esta filosofia. A primeira revista chama-se Seishonoye. Então, o nome da seita nasce da publicação dessa revista. E ele se convenceu tanto que a filosofia dele era uma resposta de Deus para os males da humanidade, que ele lança o primeiro livro, a primeira edição do livro, A Verdade da Vida, que é este livro que eu falei para os senhores agora há pouco. A Verdade da Vida expõe toda a doutrina, todo o pensamento de Masaharu Taniguchi. E ele começou a mexer ali com a política do seu país. Em 1945, ele é expulso por causa desta religião pelo governo inglês. Em 1985, depois de passar por vários países, inclusive o Brasil, ele falece em Nagasaki. Então, o senhor Masaharu Taniguchi, ele deixou um legado que até hoje é seguido pelos seus adeptos. Só que muitas coisas que os adeptos praticam ali não é exatamente original da suposta revelação que o senhor Masaharu Taniguchi recebeu. Muitas, eu diria 90% da doutrina da Seishonoye, ela é fundamentada em outras doutrinas, em outras religiões que tiveram influência sobre este homem. Por exemplo, ele leu muito. Quando ele foi para a Universidade Waseda, ele leu muito. Ele leu psicologia, ele leu espiritismo, ele leu os livros sagrados das várias religiões, e ali ele foi absorvendo pontos específicos de cada religião, e ali, com esses pontos específicos, ele formou a sua seita. Então podemos dizer que a Seishonoye, ela é uma mistura de várias doutrinas religiosas. Tá? Ele mesmo vai falar sobre isso. Então nós temos influências da ciência da mente, do shintoísmo, do cristianismo, do espiritismo, do budismo, da psicologia, enfim, de diversas áreas. Uma das influências fortes na doutrina da Seishonoye está ali no senhor Franz Anton Mesmer. É o pai do mesmerismo, né? O pai do mesmerismo, aquele que curava através do magnetismo. Ele desenvolveu uma doutrina que curava através do magnetismo animal. Ele acreditava que as pessoas tinham fluidos, e esses maus fluidos poderiam ser curados através das técnicas que ele desenvolveu. Depois temos o senhor Phineas Kimby, pai da ciência divina, e por fim a senhora Mary Beck-Eddy, a ciência cristã. A ciência cristã é a seita pseudo-cristã paralela à Seishonoye. O que a Seishonoye é no Oriente, a ciência cristã é no Ocidente. Então, principalmente da seita ciência cristã, da senhora Mary Beck-Eddy, o senhor Masaharu Taniguchi bebeu muitas doutrinas heréticas. Então isso é importante a gente saber, porque ele mesmo fala isso neste livro. Na página 10 desse livro, ele vai falar sobre vários líderes de seitas que usam o poder da mente para curar as pessoas e trazer prosperidade à vida das pessoas. Então nós percebemos que as doutrinas e os ensinamentos da Seishonoye não são tão originais assim. Não são tão originais. Eles são uma mistura, um sincretismo doutrinário, do qual o senhor Masaharu Taniguchi escolheu alguns pontos e formou ali a sua seita, a sua doutrina. Aí as pessoas perguntam, é uma religião ou uma filosofia? Para as pessoas que já têm uma religião, perdão,
A seita Seixonoye, ela se apresenta como uma filosofia. Olha, isso aqui que vocês estão vendo é uma filosofia de vida, não é uma religião. Não é uma religião. Em fevereiro, eu apresentei essa palestra lá no grande seminário, em Campina Grande, na Vinac, na Paraíba. E antes disso, eu fiz uma pesquisa em loco. Eu fui na seita, na sede da seita, lá em São José do Rio Preto, e pesquisei em loco o que é, de fato, a religião da Seixonoye. Eu encontrei coisas preocupantes até, coisas curiosas e coisas interessantes. Eu descobri que até evangélicos vão atrás das curas que a Seixonoye dá para as pessoas, oferece para as pessoas. Eu descobri também que muitas pessoas ali eram de outras religiões e estavam ali trabalhando normalmente dentro da seita Seixonoye. Por quê? O perfil dessas seitas japonesas, primeiro são seitas de autossalvação. A pessoa se salva sozinho, ou através de reencarnações, ou através da grande iluminação que eles recebem, como o Buda recebeu. Também são seitas que adotam o dinheiro como algo sagrado. O pastor aqui, que me antecedeu, o pastor João Flávio, falou da Igreja Universal. Mas a Igreja Universal, pastor João Flávio, não chega nem aos pés dessa seita japonesa em relação ao dinheiro. O dinheiro para essas seitas é totalmente sagrado. Por exemplo, a Igreja Seixonoye, ou a seita Seixonoye, eles têm um lugar, um templo, onde você pode orar pelos seus antepassados. Mas só que você não pode orar de qualquer maneira, não. Você tem que levar algo, uma oferenda, para orar por esses antepassados. Porque eles acreditam que se os seus antepassados não tiverem uma boa vida no mundo espiritual, você também, que tem um parentesco com eles, não terão uma boa vida. Então, daí você tem que aplacar esses maus karmas que os seus antepassados adquiriram em vida. Então, você leva um bilhete, lá com o nome do seu falecido, mãe, pai, irmão, tio, enfim. E você deposita naquele templo. E ali, todos os dias, os adeptos vão fazer orações, o chamado Shinshokan. É uma oração que a Seixonoye desenvolveu para buscar, para agraciar esses antepassados mortos. Só que não é de qualquer maneira, não. Você tem que pagar uma bagatela aí por baixo de R$1.000 para você ter um bom karma para o seu antepassado. Então, você leva o seu bilhetinho até esse templo, mais R$1.000, e daí para frente o seu antepassado vai ficar tranquilo da vida, vai ficar feliz da vida e vai te abençoar. Até eu ficaria, né, se fosse dono da Seixonoye. Eu ficaria mais feliz ainda. Então, o dinheiro, ele é sagrado para as seitas japonesas, muito mais do que muitas religiões cristãs. O movimento se tornou um movimento cultural psicofilosófico, uma ciência da mente mesmo. Eles não têm nenhum problema em admitir que a sua religião é uma ciência da mente, que cura pela mente. Também, eles chegaram aí ao Brasil em 1930, né, com as suas literaturas, espalhou-se rapidamente entre a colônia japonesa. Foi registrado em 1940 como, de fato, religião no Japão. Em 1945, nós vimos que morre o fundador e a filha toma a dianteira do movimento. Mais à frente, ela casa com o senhor Seisho Taniguchi, que hoje é o atual líder da seita. Seixonoye, como vocês podem ver, significa lar do progredir infinito. Lar do progredir infinito. E eles são, de fato, uma religião. Muitos negam, outros não. Mas, de fato, eles são uma religião. Eles têm uma estrutura religiosa, templos, ritos, preces, preceitos, livros, sacerdotes. Então, eles são, de fato, uma religião. E, como religião, nós devemos abordá-la à luz da palavra de Deus. Sucessores, como nós já falamos, o senhor Seisho Taniguchi, o senhor Yoshihiko Iwasara, tá? Não dão risada, tá? Não dão risada do nome dele. Yoshihiko Iwasara é o atual líder aqui no Brasil desta seita. E eles produzem uma vasta literatura. Por exemplo, nós estamos vendo aqui o livro A Verdade, não é? Que é praticamente a Bíblia da Seixonoye, a revista Pomba Branca. Inclusive, eles têm três modalidades de revista. O Mundo Ideal, que é esta aqui. Eles têm a Pomba Branca, que é direcionada a mulheres apenas. Tem Fonte de Luz, que é direcionada a um público em geral e aos homens. E Mundo Ideal,
Tá? O mundo ideal que é direcionado aos jovens. E outros livros também. Por exemplo, A Humanidade é Isenta de Pecado. É um dos livros escritos pelo senhor Masaharu Taniguchi. E olha que o título ele é bem interessante. A Humanidade é Isenta de Pecado. Pelo título você já percebe a questão da problemática doutrinária entre Seichonoye e a religião cristã e os ensinamentos de Jesus Cristo. O ensino básico da Seichonoye. Eles dizem que são um ensinamento de amor, que prega que o ser humano é filho de Deus, que o mundo da matéria é projeção da mente, e também nos revela qual é a nossa verdadeira natureza. É uma filosofia que transcende o sectarismo religioso, pois acredita que todas as religiões são luzes de salvação, que emanam de um único Deus. Nós vamos abordar de maneira progressiva todos esses pontos aqui, e nós vamos ver que a Bíblia desmente cada ponto que a Seichonoye afirma. Na verdade, a Seichonoye é uma religião pagã, uma religião ocultista, uma religião mística, que não tem nenhuma compatibilidade com a doutrina sagrada exposta nas Escrituras. Nenhuma. Apesar do senhor Masaharu Taniguchi querer fazer uma ligação, fazer um link entre a seita dele e os ensinamentos de Jesus Cristo, como nós veremos. Algumas doutrinas. Eles têm algumas doutrinas religiosas, teológica, filosófica e antropológica. Por exemplo, na parte religiosa, eles têm culto aos antepassados. Então, como a maioria das seitas japonesas, eles cultuam os seus antepassados, como acontece no espiritismo de modo um pouco diferenciado. Então, se o seu antepassado está sofrendo no mundo espiritual, você também pode estar sendo influenciado pelo karma do seu antepassado. Solução: vá até o templo, pague R$1.000 e deixe o seu antepassado feliz da vida no mundo espiritual. E assim a sua vida vai melhorar. É mais ou menos isso que prega a Seichonoye. Então você tem que prestar um culto aos antepassados. Isso aí é uma influência da antiga religião shintoísta do Japão. Então eles absorveram essa faceta do shintoísmo. Também revelações, milagres pela mente. O pastor Paulo Romero falou aqui, citou aqui algumas revistas da Seichonoye, como essas, que trazem milagres após milagres. E realmente, eles se gabam de serem uma religião de milagres. E o seu fundador ser chamado de o homem milagroso do Japão. Mas será que todo milagre vem de Deus? Deixo essa pergunta para todos que estão aqui. Será que todos os milagres vêm de Deus? Não. O milagre pode vir do homem também. Seria um pseudo-milagre, que já não seria milagre. Há curas feitas pela mente, que o próprio organismo pode solucionar. Por exemplo, se você tem úlcera nervosa, é porque você é uma pessoa agitada e nervosa. Cure a sua agitação, cure o seu nervoso, e esse problema no seu corpo vai desaparecer. Não há nenhum milagre nisso. Tá? Isso é algo natural que a ciência prova. Mas muitas pessoas não sabem disso, e as seitas enganam dia após dia essas pessoas, dizendo que essas coisas são milagres, quando de fato não são milagres. Também há curas feitas não por Deus, mas feitas por demônios, como nós presenciamos várias curas também, feitas na Igreja Católica, que o pastor Paulo Romero falou, também feita no Espiritismo, o pastor João Flávio acabou de falar. Então são diversas modalidades de cura que também são feitos por espíritos que não são espíritos de Deus. E por fim temos realmente os milagres de Deus. Teológica, quem é Deus para a Seichonoye? Não há uma definição de Deus na Seichonoye. Se você lê uma literatura da Seichonoye que coloca Deus como único soberano, pessoal, um único Deus, numa outra literatura você vai ver a Seichonoye proclamando um Deus politeísta, e às vezes um Deus panteísta, ou um Deus morfológico. Na verdade, para Seichonoye, nós poderemos galgar o status de Deus. Está escrito em uma das revistas da seita. Na página 8 dessa revista, está escrito o seguinte, olha. Disse também que somos todos filhos de Deus, mas se filho de gente é gente, filho de Deus é Deus. Olha que raciocínio, não é? Aquele negócio, se você é filho de peixe, peixinho você é. Então, se você é filho de Deus, você também é Deus. E mais embaixo ele diz, todo ser humano é homem-Deus.
Pastor Natanael, eu pergunto ao senhor, isso soa parecido com o que muitas igrejas estão pregando no Brasil? A teologia do pensamento positivo, que vem junto com a teologia da prosperidade, prega exatamente isso, que você é um pequenino Deus que Deus colocou nesse mundo, você é um homem Deus. E uma das coisas que eu achei interessante, que eu falei para vocês, quando eu fui em loco pesquisar, é justamente a incrível semelhança que existe entre a seita Seichonoye e muitas teologias que são pregadas hoje em igrejas evangélicas, dentro das igrejas evangélicas, como se fosse doutrina cristã, mas que na verdade são doutrinas oriundas das religiões das seitas orientais. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o que nós estamos recebendo dentro da igreja. Tomar cuidado com o que o pregador fala em cima do púlpito. Eu, o pastor João Flávio, o pastor Natanael, o pastor Paulo Romero, nós não somos deuses, nós não somos perfeitos. Então tudo que nós falarmos no púlpito, analise com a sua Bíblia. Seja bereano, seja um crente bereano. Confronte com as escrituras sagradas. Se eu estiver errado, chega em mim, irmão Paulo, você falou isso não condiz com as escrituras. É assim que deve se portar o crente. Não aceitar tudo de mão beijada. Mas sabe por que o crente aceita tudo de mão beijada, irmãos? É porque tem preguiça de estudar as escrituras. Sabe por quê? Porque a letra mata. A letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o principal argumento dos crentes que têm preguiça de fazer teologia, têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Então eles saem pela tangente com esse argumento. Olha, não vamos estudar muito, né? Porque a letra mata, irmão. O negócio é o Espírito. Vamos adorar a Deus, vamos cantar corinhos, vamos ficar naquele mundo mágico de adoração, não é verdade? E vamos esquecer a doutrina, porque a doutrina divide. Esse é o principal argumento em voga hoje em muitas igrejas evangélicas. Mas nós sabemos que a doutrina de Deus é uma doutrina séria, que deverá ser seguida pela igreja de Jesus Cristo. Não a dos santos dos últimos dias, mas a verdadeira igreja de Cristo. Cristo, quem é Cristo para Seichonoye? É mais um profeta como Maomé, como Buda, como outros profetas aí que existiram nas grandes religiões. Antropologia, o homem é totalmente um ser divino. É só reconhecer isso. Filosófica, nós vamos ver sobre o pensamento da Seichonoye a respeito do mal, do pecado, da doença e da matéria. Primeira questão, a Seichonoye é uma seita totalmente sincretista. Olha o que eles dizem na extinta revista Ascendedor. A Seichonoye prega a integração de todas as religiões, dizendo que a essência de todas elas é uma só. Nós vamos refutar isso mais à frente. Você percebe no símbolo da Seichonoye, o símbolo ao lado esquerdo do vídeo, ao lado esquerdo. Esse é o símbolo da Seichonoye, que, segundo a história da Seichonoye, foi recebido por revelação para um dos adeptos. Ele recebeu de revelação esta figura e formou aí o emblema da Seichonoye. E esse emblema diz muito a respeito do perfil dessa seita. Você vê ali, na parte externa, um sol. Dentro desse sol, você vê uma lua em branco. Dentro da lua, você está vendo uma estrela. Né? E essa estrela também é uma cruz. Só que a lua, ela é cortada e forma o símbolo. Vocês conhecem esse símbolo? Que símbolo que é esse? Nazista. Só que o símbolo nazista não é um símbolo somente do nazismo. Ele aparece em várias religiões pagãs, inclusive no budismo antigo e no hinduísmo. Aparece esse símbolo chamado cruz suástica, né, que Hitler usou muito. Então, o sol representa a religião shintoísta, a lua, a religião budista, e a estrela, ou a cruz, como muitos interpretam, a religião cristã. Então, o que a Seichonoye está falando? Que ela é a fundição, ou a mistura destas três religiões, tá? Budismo, shintoísmo e hinduísmo. Muito bem, vamos ver aqui a Seichonoye à luz da palavra de Deus. Olha o que diz a revista Ascendedor, no ano de 66. Acredito piamente de que este pensamento de iluminação da Seichonoye é a verdade absoluta, que realmente salva o homem e de toda a humanidade.
esta mesma verdade foi pregada pelo Jesus Cristo há 2000 anos. Preste atenção. Veja que toda seita japonesa, quando eles vêm para o Ocidente, a doutrina oriental, ela é estranha ao homem ocidental. Ela é totalmente estranha. Nós não entendemos muitas questões porque estão misturadas com a cultura oriental. Então, quando eles vêm, transportam essas doutrinas para o Ocidente, eles têm que fazer uma mescla entre religião ocidental e religião oriental. E qual a religião dominante no Ocidente? O cristianismo. Então eles pegam principalmente os ensinamentos de Jesus e dizem que os seus ensinamentos têm compatibilidade com os ensinamentos de Cristo, para poder angariar adeptos, para poder ser atraente aos olhos ocidentais. E nós estamos vendo aqui na revista Ascendedor, que eles dizem que a mensagem, uma doutrina da Seichonoye é a mesma mensagem que Jesus Cristo pregou há 2000 anos atrás. Mas vocês viram naqueles livros que eu mostrei agora há pouco, um livro chama A Humanidade é Isenta de Pecado. Qual a semelhança que isso tem com o Evangelho de Jesus? Será que Jesus pregou alguma vez que a humanidade é isenta de pecado, irmãos? De modo algum. A principal finalidade da vinda de Cristo na terra foi justamente o pecado do ser humano, porque Jesus Cristo reconhecia o pecado no ser humano. Jesus Cristo, quando curava as pessoas, não falava você está salvo apenas, ou melhor, você está curada. Ele falava você está salva. Salva do quê? Dos seus pecados. Ele vivia constantemente alertando os seus discípulos: olha, eu vim por causa do pecado da humanidade. E o apóstolo João nos diz: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, é filho do diabo. Mas agora o senhor Masaharu Taniguchi acredita que os seus ensinamentos têm a mesma validade, têm a mesma semelhança com os ensinamentos de Cristo. Isso é uma total mentira. Uma outra contradição que nós vemos aqui, e que eu deixei grifado, é a verdade absoluta. Olha, se a Seichonoye tem a verdade absoluta, por que ela diz que aceita todas as demais religiões? Olha, se nós temos uma verdade absoluta do lado esquerdo, nós excluímos outras verdades do lado direito. Isso é uma questão de raciocínio lógico. Se eu digo que eu tenho uma verdade, eu excluo todas as demais. O cristianismo é exatamente isso. É uma religião que diz, que professa ter uma verdade absoluta que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso o cristianismo exclui as demais religiões como falsas, como imitações da verdade de Deus. Então a Seichonoye, ela se confunde aqui. Ela diz ao mesmo tempo que tem a verdade absoluta, que pode salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo aceita outras verdades de outras religiões. Não pode ser assim. Tiago já nos diz, de uma mesma fonte não pode haver água doce e amarga. Não pode haver. Então, ou a Seichonoye tem a verdade absoluta e rechaça todas as demais crenças, ou ela é uma religião falsa como as outras demais crenças, e não tem a verdade absoluta. Muito bem, vamos prosseguir. Uma das doutrinas fundamentais da Seichonoye que nós vamos analisar aqui. Somos todos filhos de Deus, tá? Nas revistas aqui, que eu tenho em mãos, diz que você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Aqui na página 12 dessa revista, nos diz que nós podemos nos tornar Cristos, tá? Você tem que despertar o seu Cristo interior. E assim, todos os homens são filhos de Deus. Olha o que eles dizem aí, na revista Ascendedor, no ano de 67. E então, poderemos perceber que neste mundo criado por Deus, jamais existem pessoas más. Todos os homens são filhos de Deus. Preste atenção, ele não diz alguns, ele diz todos os homens são filhos de Deus. E ele diz, jamais existem pessoas más. Será que mesmo que existem pessoas más? Eu coloquei 3 figurinhas aqui, bem carimbadas aí do mundo ocidental, não é verdade? Todos conhecem o senhor Stalin, o senhor Hitler e o senhor Bin Laden, não é? Será que essas pessoas aqui, essas 3, elas não são más? São boazinhas, né? De acordo com o senhor Masaharu Taniguchi, o Hitler foi uma pessoa boazinha e filho de Deus também, tá? Assim como Stalin, que matou milhares, e até, vamos dizer aqui, algumas cifras aí, de acordo com alguns historiadores e alguns sociólogos, milhões de pessoas, pelo materialismo
E nós temos ali também o senhor Bin Laden, e nós não precisamos, de mais apresentações, todo mundo conhece Bin Laden, O que aconteceu lá no World Trade Center, o que o islamismo faz no mundo inteiro, as suas matanças, através de uma filosofia religiosa falsa, diabólica. E agora o senhor Masaharu Taniguchi vem dizer que esses homens, todos eles são filhos de Deus, todos eles realmente são pessoas boas, para ele não existe pessoas más, mas a Bíblia nos diz diferente. A Bíblia diz que a maldade do homem é real. Jesus Cristo disse: olha, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Então Jesus Cristo apontou a maldade no ser humano. A maldade no ser humano era patente para Jesus. A maldade no mundo é uma doutrina cristã, que o cristianismo aponta a maldade no mundo e aponta a resposta para a maldade. Todos somos filhos de Deus, Não existe maldade no mundo. Só que o próprio apóstolo João, ele diz diferente. Lá no capítulo 1, versículo 11, ele nos diz que somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador é que pode se tornar filhos de Deus. Ninguém jamais pode tornar-se filho de Deus a não ser através de Jesus Cristo. E isso é uma doutrina cristã que vai de Mateus até Apocalipse. Todos que aceitam Jesus, aí sim pode se tornar filho de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, essa verdade é a mesma pregada pela Seishonoye? Já que o senhor Masaharu Taniguchi nos diz categoricamente que o que Jesus Cristo pregou há 2000 anos atrás é a mesma verdade que eles pregam agora, de modo algum. Então você vê como que esses adeptos de seita estão sendo enganados, irmãos. Porque muitos não conhecem a palavra de Deus, não vão pesquisar para ver o que está escrito na Bíblia, para ver o que a sua seita está dizendo, ver se realmente tem compatibilidade com a Bíblia Sagrada. Lá em 8:44, Jesus também fala sobre a questão dos filhos de Deus, não é? Jesus fala sobre aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Então existem aí duas paternidades. Uma categoria é filho de Deus, aqueles que aceitam Jesus, e a outra se torna filhos do diabo, porque vive diante e debaixo das mãos de Satanás. Então Jesus deixou bem claro que nem todos são filhos de Deus, mas o senhor Masaharu Taniguchi, ele acredita que todos nós somos filhos de Deus, o que é uma mentira deslavada, e a Bíblia refuta isso. A doença e a dor é uma ilusão. Tá? Então, para a Seishonoye não existe doença, para a Seishonoye não existe dor. Olha o que eles dizem aí: como Deus não criou a doença não existe. Então, para eles, tudo que Deus criou é bom, o que Deus não criou é porque não existe. Então, a doença e a dor para eles não existe. Tá? Então, quando você chegar num templo da Seishonoye, a primeira coisa que você faz é dar um chute na canela do adepto da seita que está lá dentro e pergunta para ele se doeu. Se doeu, você fala assim: olha, de acordo com o seu mestre, não existe dor. Não existe dor. Por que você está sentindo dor? Não é verdade? Porque a dor, ela é algo natural, faz parte do mundo natural em que nós estamos, em que nós vivemos. Mas, segundo a filosofia da Seishonoye, para eles não existe dor. A dor é uma ilusão da mente. Então, através da sua mente, você pode controlar a dor que existe no mundo. Você pode controlar as mazelas que existem no mundo. Porque tudo isso, para eles, nós estamos dentro de um grande Matrix. Quem assistiu o filme do Matrix aqui? Você sabe que o filme do Matrix foi baseado na filosofia budista. Todo o filme do Matrix foi baseado na filosofia budista. Porque o budismo é que prega que realmente tudo isso é uma ilusão. O mundo material é uma ilusão, criado pela nossa mente. Tá? E o senhor Masaharu Taniguchi foi absorver isso também do budismo e acreditar que tudo isso aqui que existe, o material, é tudo fruto da nossa mente. Só que a dor, ela é um fato científico e provado pela medicina. Ela é provado pela medicina. Quando você queima a sua mão ou o seu braço, alguém te dá um beliscão, sabe o que acontece? Tem alguns nervos aqui que transmitem essa informação e chega até o seu cérebro. Por exemplo, você está lá fazendo alguma coisa no fogão e de repente, sem querer, você encosta a mão na chama. Aí aquelas terminações nervosas mandam essa mensagem até o seu cérebro. O seu cérebro fala: seu bobo, tira a mão do fogo. Aí
Aí você tira a mão do fogo. Por quê? Porque realmente existe uma dor. Existe algo material que faz a gente sentir dor. E isso é aprovado pela Bíblia. Lá em capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, Deus diz para Eva: com dores você dará luz. Com dores você dará luz. Então a dor é atestada pela Bíblia. Mas a Seixonoye acredita que não existe dor. Também as enfermidades, para eles não existe enfermidade, sabe por quê? Porque a enfermidade é criada pela sua mente. Qualquer doença você pode ser curado pela sua mente, apenas você tem que negar a enfermidade. Pastor Natanael, isso também soa parecido com o que algumas igrejas pregam? Soa parecido? Muito bem. Para eles não existe enfermidade. Então, nessa entrevista, eu entrevistei o líder regional desta seita. E eu sentei com ele na mesa, lá dentro do templo da Seixonoye, e fiz algumas perguntas para ele. Fui perguntando, tentando colocar ele sobre a parede. Só que eu não me identifiquei como apologista nem evangélico. Fui lá como cientista social. Fui fazer algumas pesquisas para a faculdade, pesquisas de cunho acadêmico. Aí eu perguntei para ele: você nunca teve uma doençazinha, não? Você nunca sentiu uma dor de cabeça? Ah, eu senti sim. Eu falei para ele assim: mas e aí? Você negou a doença? Você confessou que não existe e sarou? Não, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, foi o que ele falou para mim. Às vezes eu não estou preparado. Eu falei assim: mas você é o mestre aqui, você não está preparado? Não. Até o nosso fundador teve doenças. Olha o que essa seita ela faz na mente das pessoas. É uma lavagem cerebral, irmãos. É uma lavagem cerebral. Para uma pessoa chegar ao ponto de negar as doenças, negar o mal que existe no mundo, negar a dor, ela tem que ter sofrido uma lavagem cerebral tremenda. E é assim que essas seitas estão angariando adeptos. As pessoas vão acreditando dia após dia que para elas serem curadas, elas têm que negar que não tem doença. Elas têm que negar que as suas dívidas, as suas mazelas financeiras vão desaparecer simplesmente negando que elas têm dívida. Se fosse assim, seria bom, né, pastor? Seria excelente, não é? É só você chegar para o seu gerente do banco e falar assim: olha, eu nego tudo isso, tá? A minha conta que está no vermelho, 5 mil reais, não existe. Tudo isso é fruto da minha mente. O que você acha que o seu gerente ia chegar e falar para você, irmão? Ia chamar a polícia para você, ia já jogar você num processo, não é verdade? Por quê? Porque essas coisas são coisas do nosso mundo, são coisas que nós temos. Mas os adeptos da Seixonoye não acreditam nisso. Por exemplo, lá em Isaías 53:4, fala a respeito do Messias chamado Jesus Cristo. E lá eles dizem uma coisa interessante, o profeta Isaías: que ele levará sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então Jesus levou na cruz nossas dores e nossas enfermidades. Justamente porque a dor e a enfermidade faz parte do mundo pecaminoso que nós vivemos. Tudo isso foi desencadeado após Adão e Eva pecar contra Deus. Antes não existia isso, mas após o pecado do ser humano, tudo isso começou a fazer parte do nosso mundo. E nós não podemos negar isso, porque Jesus Cristo falou sobre isso. Algumas objeções que poderemos levantar contra a Seixonoye. E os animais e as plantas que sentem dores? Eles não têm medo. Os animais e as plantas não têm como imaginar a doença, não tem como imaginar as mazelas. Será que eles estão criando as doenças e as mazelas pela sua mente? Mas nós sabemos que os animais e as plantas sentem dor e têm doença. E aí, como é que fica? Eu peguei uma das dirigentes lá dessa Seixonoye e perguntei para ela o seguinte: vem cá, me fala uma coisa. Já que a doença é causada pela nossa mente, e a febre amarela? A febre amarela é trazida por um mosquitinho. A dengue é trazida por um mosquitinho. E aí, como é que fica? Será que é a minha mente que trouxe isso? Ela falou assim: olha, eu não tenho como responder isso para você, porque eu não tenho essa desenvoltura toda para te explicar. Eu falei assim para ela: pensa nisso. Pensa nisso. Será que todas as doenças são causa da nossa mente? Muito bem. Por que eles realizam milagres então, se não existe doença? Uma boa pergunta, não é? Se não existe doença, não existe dor, para que realizar milagres? Não há razão de ser. O mal e a maldade é uma ilusão. Ele diz lá:
O mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados, porque eles nada mais são do que ilusões falsamente criadas pela mente. Então você pode ver que tudo que o que a Ku Klux Klan fez, tudo o que os islâmicos fanáticos fizeram, tudo que está acontecendo na África, tudo que está acontecendo no mundo inteiro, tá, de doenças, depressões, tudo isso é ilusão causada pela mente. Você tem que negar tudo isso e aí você vai estar resolvido, todos os problemas estarão resolvidos. Mas não é bem assim. O mal, ele é um problema desde toda a antiguidade, irmãos. Desde a época dos filósofos pré-socráticos já se meditava a respeito do mal, tá? A maldade é um fato social. Os sociólogos se debruçam em cima de teorias para tentar explicar o que está acontecendo no mundo, as desigualdades sociais, as maldades, tá? E a Bíblia, ela fala que a maldade é uma realidade bíblica. Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra, e Deus mandou um dilúvio para acabar com essa fase de maldade naquela época. Então Deus, o próprio Deus, reconhece que existe o mal no mundo, mas a testemunha fala que não existe o mal no mundo, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui não existe. Agora, uma coisa interessante, né? Vamos ver isso aqui. Como que os adeptos da testemunha explicariam este quadro aqui para nós? Tá? Será que isso aí é criado pela nossa mente, irmãos? Será que se nós negarmos tudo isso vai sumir e o mundo vai viver em paz? Será que se nós negarmos todos os males do mundo, como eles dizem aqui, ó, os males não têm existência real, nada mais são que simples sombra da imaginação. Será que isso aqui é uma sombra de imaginação, irmãos? Não, isso é uma realidade empírica, isso é uma realidade factual. Porque a maldade, ela faz parte do ser humano, mas nós temos um remédio para a maldade. Chama-se Jesus Cristo. O único remédio que pode curar o mal do mundo chama-se Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, na minha parte, algumas questões filosóficas. Por quê? Porque Masaharu Taniguchi, ele leva o título de doutor em filosofia. E nós sabemos que quando nós tratamos em filosofia, nós sabemos que existe muitas coisas que podem ser falsificadas através da lógica usada na filosofia. Por exemplo, há duas maneiras de raciocinar errado, através da falácia e do sofisma. Tá? Através da falácia do sofismo. São duas maneiras erradas e diversas de raciocinar. Por exemplo, a falácia. Como podemos explicar isso? Vamos usar o exemplo do direito. Crime em direito, tá? Juridicamente falando. O crime pode ser doloso e pode ser culposo. O crime doloso, qual que é? Vou dar um exemplo aqui que todo mundo gosta, né? Você está com o seu carro na cidade, aquele monte de carro, você não levantou muito bem de manhã, está meio assim, meio para lá, meio para cá, está meio nervoso, e você vai passando na cidade. E você está passando aquela rua movimentada, e de repente vai passando um monte de pessoas ali. Você deixa a pessoa passar, e de repente vai passando uma senhora. Você olha e você vê que é a sua sogra. Não é? Aí o que você faz? Você acelera o seu carro, vai e atropela a sua sogra, porque você não gosta da sua sogra. O que você cometeu aí? Você cometeu um crime doloso. Por quê? Você teve a intenção de matar. Já o crime culposo é diferente. Você está no semáforo, você vê a sua sogra, olha para o lado, você não vê nada. Aí você passa em cima da coitada da velha, não é? Você matou ela, mas você não quis matar ela. É um crime culposo. Você não teve a intenção de matar a sua sogra. Alguns irmãos deram risada aqui, pastor. Eu acho que eles não gostam da sogra que tem. Eu não devo gostar, pastor? Não faz isso que a minha esposa está assistindo. Tá? Mas falácia é justamente isso aí. Falácia, você não tem intenção de enganar, mas você engana porque você raciocina errado. O sofisma já é diferente. Você tem intenção de enganar. Então você constrói uma lógica argumentativa para enganar realmente. Tá? Nós acreditamos que a Seishinoye, ela está mais para a falácia do que para o sofismo. Por exemplo, como que nós poderemos cair numa falácia filosófica? Há uma maneira lógica de você argumentar. Você constrói duas premissas e tira delas uma conclusão. Por exemplo, uma maneira errada de raciocinar é você raciocinar com dados corretos, tirando uma conclusão falsa. Quer ver uma? Jesus não é Deus? Maria não foi mãe de Jesus? Duas premissas verdadeiras. Jesus é Deus, Maria foi mãe de Jesus. Mas olha como os católicos tiram uma conclusão errada. Logo, Maria é mãe de Deus. Duas afirmações verdadeiras, tirando uma conclusão errada. Uma outra, que as pessoas gostam de citar, não é? Ora, a Bíblia
foi escrita por homens, não é? E os homens falham. Logo, a Bíblia é falha. Então são duas premissas com afirmações verdadeiras, só que a sua conclusão foi errada. E o senhor Masaharu Taniguchi, ele abusa dessas falácias filosóficas. Vamos ver algumas delas aqui. Aqui uma delas: Deus é perfeito sem pecado. Deus criou o homem e o mundo. Logo, o homem e o mundo devem ser perfeitos sem pecado. Está entendendo o raciocínio da Seishinoe? É um raciocínio filosófico, racional. Todavia, é uma falácia filosófica. Tem duas conclusões corretas, todavia uma conclusão totalmente equivocada, errada. Mesmo sendo as premissas verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. Desmascarando as falácias. Apelo às consequências, né? Satanás, o diabo e o inferno não são existências verdadeiras, porque Deus não os criou. Como poderia Deus criar o diabo e o inferno? Ele não faria isso. Aqui é um raciocínio lógico, porém tem embutido nele uma falácia filosófica, porque a realidade ela não tem que se adaptar aos meus gostos, aos meus desejos. Olha, o meu gosto era que nenhum marido batesse nas mulheres, mas os maridos batem mulheres, muitos deles. O meu gosto era que nenhum motorista atropelasse sua sogra, mas eles atropelam suas sogras de vez em quando. O inferno, a Bíblia diz que é um lugar real. Jesus diz categoricamente que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar real, né? Aí eles dizem que Deus não criaria o diabo, porque o diabo é uma criatura malvada, e já que o mal é negado, então Deus não criou o diabo. Mas independente do que eles acham ou não, a Bíblia diz categoricamente que o diabo ele não foi criado por Deus. Deus não criou o diabo. Então eles se equivocam aí, porque Deus criou um anjo perfeito, ou quase perfeito, não é? Um anjo de luz chamado Lúcifer. Esse anjo, após se rebelar contra Deus, veio se tornar Satanás. Aí ele se tornou o diabo. Todavia Deus não o criou. Mas todavia, isso não é motivo para nós negarmos a existência de Satanás, como negam os espíritas. O diabo existe, o inferno existe, independente do que eu creio ou deixo de crer. Falsa analogia. Isso eles gostam de usar, né? As religiões são como as luzes. Há luzes de diversos tipos: lampião, lâmpada, lanterna, vela. Apesar de serem diferentes todas elas, são luzes com a única finalidade de iluminar o mundo e as pessoas. Olha que construção maravilhosa, né? Cada um é uma luz, cada religião é uma luz, não é? Tem a luz elétrica, a luz de vela, a luz de lamparina. Todas elas fazem uma coisa só: iluminar as pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Só que tem um porém. Vamos analisar a origem dessas luzes. Quais são as causas dessas luzes? Porque cada luz tem uma fonte de energia diferente uma da outra. Então nós sabemos que mesmo as luzes produzem energias diferentes. E é nesse fundamento que nós devemos entrar quando nós raciocinamos com essas seitas. Porque nem todas as religiões pregam a mesma coisa. Nem todas. E nós acabamos de ver que os ensinamentos da Seishinoe não são os mesmos ensinamentos do cristianismo, que não são os mesmos ensinamentos do budismo, que por sua vez não são os mesmos ensinamentos do islamismo. Cada um tem o seu próprio ensinamento e cada um colide um com o outro. O Deus que o budismo prega não é o mesmo Deus que os islâmicos creem, que não é o mesmo Deus que os cristãos acreditam. Não é o mesmo Deus. Então, essa falácia aqui, ela é desfeita justamente no saindo na origem da fonte. A fonte do Deus do budismo é pagã. A fonte dos deuses do islamismo é pagã. O pastor João Flávio pode falar muito melhor do que eu sobre isso, que apesar do islamismo proclamar um só Deus, o Deus do islamismo é um Deus pagão. Eles adoravam vários deuses antigamente. Então não é o mesmo Deus da Bíblia. Então essas fontes de energia, apesar de terem luzes, não é a mesma luz da Bíblia. Nós sabemos que o luzeiro verdadeiro é um só: Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Todavia, existe um outro tipo de luz, da qual o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:14. Que luz é essa? Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então existem realmente vários tipos de luzes. Mas e as causas dessa luz? E as origens dessa luz? Não é? Então nós temos que raciocinar dessa maneira. Pastor Natanael, a cor vermelha significa que eu tenho que parar? Muito bem, eu fui cortado aqui pela luz vermelha, tá?
Mas eu tinha mais coisa para falar. Se os irmãos quiserem mais, podem entrar em contato comigo através do site do CACP e nós poderemos estar mandando para os irmãos. Mas eu creio que deu para mostrar aos irmãos como que a seita Seishinoye é uma seita falsa, uma seita que não tem nada a ver com o cristianismo, apesar de divulgarem que Jesus Cristo e o Senhor Masaru Taniguchi pregam a mesma coisa. Não pregam a mesma coisa, eles não pregam, são totalmente opostos dos ensinamentos, mas eles precisam fazer isso para ganhar adeptos da religião cristã. Eu tenho 5 minutos, então vamos lá. Falaste da distorção dos fatos. Olha o que eles dizem aqui, olha. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui diz, o verbo se fez carne e habitou em nós. Essa é a interpretação que ele dá para o versículo de cima. Preste atenção, isso diz eles lá, hein? Preste atenção na aplicação do plural. O verbo não habitou somente em Jesus Cristo. Todos nós somos unigênitos de Deus. Então você preste atenção, que eles pegaram o versículo da Bíblia, e distorceram esse versículo e moldaram esse versículo para a sua doutrina. A Bíblia não está dizendo, que o verbo habitou em nós. Diz que ele habitou entre nós, ou seja, entre os homens. Jesus Cristo, que é o verbo, habitou entre os homens. Não tem nada a ver em nós sermos unigênitos de Deus. Só existe um unigênito de Deus, e esse é Jesus Cristo. Então nós temos mais aqui distorções filosóficas. Nós podemos ficar falando aqui muitas horas, mas essas aqui são alguns exemplos que eu tenho para mostrar aos irmãos como essa seita, ela realmente engana, apesar de toda a sua propaganda positivista, de curas, milagres e paz que ela proclama, ela é uma seita tão falsa quanto todas as outras que nós já analisamos aqui neste seminário. Que Deus possa abençoar cada um muito mais no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo.